uma foto feita no Photoshop de um alienígena que aparece nos protestos e dizem que os alienígenas estão visitando a Terra. E uma pessoa sai espalhando isso para outra. E eu acho que a contribuição que a gente tem que fazer aqui é como que a gente deve se portar diante da informação que a gente está recebendo por meio desses veículos informacionais. A gente não pode esquecer de avaliar, por exemplo, qual que é a fonte, de onde que está vindo essa informação. Se não está havendo nenhum twist ali de palavras por parte da imprensa, né? É o básico senso crítico que a gente sempre faz propaganda dele na filosofia, né? O filósofo ele está saindo do senso comum, que ele está tentando questionar coisas que lá dentro do senso comum passam sem ser questionadas, né? E bem, a gente não pode esquecer de fazer isso na sociedade contemporânea remodelada nos novos sistemas de troca de informação. Então, por exemplo, eu acho que essa é uma contribuição que a gente pode fazer. Fazer um tipo de seleção. Considerações sobre, por exemplo, hábitos de troca de informação. Né? Como que eu me torno um bom informante e um bom informado? E por que isso é importante? Né? Eu creio que eu não tenho esperanças altas que vamos contribuir significativamente mejorar la vida, ¿no? La vida, sociedad. Sí, en la sociedad, pero estoy totalmente de acuerdo con Luis que un filósofo puede ayudar en esta dirección, tiene que hacerlo y lo hace, creo. Pero depende, para hacer un punto más meta, creo que depende cómo podemos ver el papel de la mosca de Sócrates. No sé, mosca, pero la mosca que pica. Mosquito. No es mosquito, grande. Marimbondo. Marimbondo. Com certeza. Bueno, Que encaixa perfeitamente. ¿Vos escribir? Marimbondo. Sí, a veces fue Sócrates, fue el filósofo paradigmático, ¿no? Y también para responder a la primera parte de la pregunta que fue de conocimiento, sí, el papel del filósofo es exactamente decir que cuestionar, ¿no? Las cosas que todos nosotros estamos pensando sin cuestionar. Eso es el papel paradigmático y eso se parece. Dicen que es como esta mosca que siempre te pica y no te deja relajar, ¿no? Y a veces tengo dudas sobre el papel de la filosofía por este caso exactamente, porque sí cuestiona todo, que normalmente no estamos cuestionando, pero no estoy seguro si empuja nuestro conocimiento. Vas a avanzar. Si avanza nuestro conocimiento o estamos en el estatus de Sócrates, que solo conocemos una cosa que no conocemos nada. Eu vou abrir a palavra. Mariburgo? Está
Talvez borrachudo, não sei. Borrachudo é pequeno, marimbondo. Muito obrigada, Luiz Vacilis. Por favor, quem quiser perguntar ou contribuir com a sua opinião ao debate, está aberta para questões ou contribuições que vocês queiram dar, possíveis outras respostas a essas questões. Sobre essa última questão, eu que não sou da área da filosofia e olhando de fora, me parece que o filósofo, se ele inicia numa época assim a olhar mais para as outras áreas, ele tem um papel mais de fazer uma síntese de conhecimento, olhar tudo que está sendo desenvolvido nas outras áreas e ajudar com uma síntese de algo maior, né? Porque normalmente nas outras áreas cada um olha para um foco e não vê o todo, né? Então o filósofo, na minha concepção, ele teria esse papel para contribuir para o conhecimento. Sí, perdón si tienes absolutamente razón. Pues, mi punto no fue que eso no es, si la ciencia y todo lo que pensamos es un conocimiento, claro que el filósofo avanza en esta filosofía, porque avanza en las proposiciones de las ciencias y el conocimiento. ¿Sí? Tengo miedo del escepticismo. Dessa figura do marimbondo, eu penso sempre também o ser humano a partir de sua própria condição, ele é finito, inconformado com o seu ser limitado, né? Da procura, questiona, está angustiado, incerto, ele não consegue definir totalmente quem ele é, está à procura de uma resposta. Nós não sabemos exatamente de onde é que vem esse fenômeno humano e para onde vai esse fenômeno humano. Estamos dentro de um processo universal. Quem é que nós somos? Quem sou eu no meio de milhares de gerações que se sucedem? Então, essa condição de finitude, eu acho que aí o papel do marimbondo, né, é o papel da filosofia de questionar respostas acabadas ou ilusórias, como se fossem a salvação, como se fosse a solução final de nossas perguntas. Né? Eu achei boa essa figura. Né? E não endeusar entes, quaisquer que sejam dentro do nosso mundo finito, sejam ideologias políticas, sejam ideologias religiosas, sejam soluções científicas ou até supostamente filosóficas, né? Mas esse papel continuamente questionador, de nos manter abertos para uma caminhada para onde leva cientificamente. Filosoficamente não sabemos para onde leva essa nossa caminhada ou essa nossa participação nesse processo universal. Mas eu acho que manter-nos abertos dentro desta visão é um papel filosófico. Alguns perguntam se todos os humanos não são potencialmente filósofos. Parece que sim, né? Mas se deveríamos ter, puxando um assunto mais delicado, a profissão de filósofo é questionada constantemente, né? Porque parece às vezes que nós não precisaríamos ser profissionais da filosofia para sermos filósofos, né? Então uma questão que eu não coloquei
coloquei aqui, mas que eu acho que é importante, em que sentido nós nos diferenciamos enquanto profissionais da filosofia em relação a meros questionadores, né, que qualquer ser humano pode ser. Né? Então, eu acho que isso é uma questão importante para o profissional da filosofia. É claro que tem a docência de ensino médio, a docência universitária, a contribuição à pesquisa universitária, mas me parece que uma característica da profissão filosófica, do filósofo, é que ele está sempre se redefinindo. Parece que a sociedade tem dificuldade em defini-lo, né? Então, ao contrário de outras profissões, parece que a própria comunidade, são os próprios indivíduos filósofos que têm que se autodefinir, o que é sempre cria, me parece, mais tensão na comunidade que a gente chama filosófica do que em outras comunidades que como escreve como paradigmáticas, né? Que são pré-definidas. Né? O papel do biólogo seria pré-definido pela comunidade dos biólogos, o papel do neurologista seria pré-definido, etc. Mas o papel do filósofo parece nunca pré-definido. Né? Isso e é por isso que às vezes digo que nós fazemos muita metafilosofia constantemente, mas que no Brasil isso acho que ainda chega a exageros. Nós fazemos mais do que nós deveríamos, me parece. Gabriel? Eu citava uma coisa que eu acho que vocês todos tocaram. Eu acho, bom, primeiro de tudo, a própria discussão acerca do futuro da filosofia no Brasil e no mundo, eu acho que é louvável só trazer esse tema, porque a quantidade de vezes que isso é discutido, ou mesmo de publicações fora do país, esse tipo de coisa, até nisso a gente perde terrivelmente de como isso tem sido discutido, pelo menos com toda essa premência de departamentos fechando em uma série de lugares no mundo, e cortes de verbas, e assim por diante. Eu acho que é o tipo de coisa que a gente está demorando até começar a discutir. Agora, quanto a essa coisa da profissionalização, até fazer uma coisa assim, perguntar, a gente tem Jabuticaba, Guaraná e um jeito muito próprio de fazer história da filosofia, porque até nisso a gente é ruim. Porque a ideia de que a gente, é muito recorrente, eu acho que vocês estão com razão até nisso, de fazer metafilosofia, ou isso que o Luiz falava da pura exegese do texto. Agora, não é incrível, isso é uma dúvida que eu quero compartilhar, que eu quero saber de vocês. Não é incrível que, pelo menos desde a abertura política, a gente tem uns 30 anos disso, não é incrível que há 30 anos, fazendo exegese, fazendo esse excesso de metafilosofia, a gente não está entre os melhores, entre os 10 melhores a fazer isso. Se a gente pegar qualquer publicação internacional de exegese, pega as melhores publicações sobre Kant, pega as melhores publicações sobre Aristóteles, nós devemos ser muito bons. A quantidade de dinheiro, e eu digo isso, inclusive pensando, eu sou de São Paulo, e tenho muito contato lá com os, desde a década de 70, 80, a quantidade de dinheiro que foi para esse tipo de atividade, e no entanto, a gente não gerou os melhores exegetas. Por que há 30 anos a gente faz isso? E você pega qualquer publicação internacional, a taxa de presença de brasileiros vamos ser sinceros, pelo tempo, se você fizer um gráfico, tempo e dinheiro que a gente gastou, e o impacto disso, inclusive o impacto científico, do ponto de vista de participação mesmo, é risível. Então, até devolver para vocês, mesmo fazendo só isso, que ainda seria, que eu concordo com vocês, é pouco, né? Nem isso a gente fez direito em 30 anos, no seu certo aspecto. Qual é a causa disso? Eu ia só fazer um comentário dos 30 anos. Basílis, Academia Grega, quantos anos tem? Academia Grega? Que pergunta. Não, mas eu disse 30 anos, porque geralmente se fala assim, a abertura política, o problema é que antes a gente tinha ditadura. Bom, então tá, né? Só pegar, então, Sim, mas claro. pegue-se a 30 anos, nos Estados Unidos, que é um país jovem, não dá para competir com a Grécia, obviamente, mas assim, países jovens, então, mas
nesse período, qual é a causa? Porque nem isso a gente é Uma excelente. hipótese. Eu acho até interessante se a gente tivesse dados para olhar, talvez a gente teria dados para explicar por meio das hipóteses. Né? Mas vamos supor que tu esteja basicamente correto na tua ponderação estatística, na verdade, uma ponderação estatística. Né? Bem, eu acho que uma hipótese é de que o bom intérprete de filosofias anteriores, principalmente de períodos anteriores, por exemplo, período moderno, século XIX, ou mesmo na antiguidade, o bom intérprete é aquele que sabe conectar os problemas que foram tratados lá com os problemas que estão sendo tratados aqui. E se a gente for ver textos de história da filosofia que são que ganharam chão e deram bastante discussão e que proporcionaram novos insights, novas ideias, geralmente não é só a história da filosofia, mas é também a tentativa de pegar a solução que o filósofo deu, a que ele deu para algum determinado problema, e dar para um novo que eu estou tratando aqui agora, ver de uma perspectiva nova, algo que já aconteceu. Sabe? Talvez isso ajude a explicar um pouco se é o caso que aquele dado tem, não sei. Ou seja, até para fazer boa filosofia, boa exegese, boa doxografia, a gente precisa ter boa filosofia também para fazer isso. De novo, tem a guia de estudo de duas mãos. Questão da exegese. Eu sei como é que se pode interpretar isso na exegese, textos filosóficos. Nós no Brasil perdemos grande parte de uma tradição de estudo das línguas antigas. Grego, então, não se fala, nós estudamos. Nós estudamos latim, que é a nossa língua mãe, as nossas raízes estão ali. Mas quem aprende latim no Brasil? Antigamente nós tínhamos latim na escola secundária. Mas nós não aprendemos mais. Como é que nós vamos interpretar, vamos dizer assim, exegeticamente a palavra proposição? O que é isso lá do latim? Né? Grande parte do estudante brasileiro mal domina a sua língua portuguesa, né? E essa língua está em transformação, os termos são empregados de maneira flutuante, incerta, pelos apresentadores de televisão, né? Ali as palavras são jogadas ao vento sem grande definição, mas parece que nesse mar de comunicação em que nós navegamos, de alguma forma a gente se entende, parece que a gente entende para onde vai o rumo, o que o outro está querendo dizer, mais ou menos. Mas nós não pensamos profundamente a partir da análise das palavras. Né? Nós perdemos grande parte da tradição aqui. Claro que há pessoas que fazem exegese, que têm condições, mas eu vejo uma grande carência. O que eu ia dizer, eu só ia acrescentar uma coisa que eu acho bom a gente não se comportar como um adolescente maduro que pensa assim, minha vida é um saco, sabe? Tipo, a gente não pode pensar o Brasil é um saco e a nossa educação é um saco e a gente... eu acho que a maneira mais madura de tratar com isso é apontar para os problemas que a gente tem aqui agora, inclusive alguns que o senhor está apontando aqui, que faz referência à educação básica, na verdade. Né? Bom, olhar para esses problemas e dizer, bom, são esses problemas que estão na nossa frente e é isso, esses erros que a gente deve parar de fazer e tem a possibilidade de a gente ter um âmbito acadêmico melhor fazendo tal e tal. Vamos testar se esse é o caso e tentar fazer isso, né? Porque tem também o puro reclamão, né, que é adorador dos Yankees e da Europa, né? É só a Europa e os Estados Unidos que tudo bom. Mas não é que a gente é ruim, a gente não é ruim, a gente não somos seres humanos, temos condições de fazer tudo que qualquer outro ser humano faz, né? Só que a gente não pode deixar ainda acontecendo como está acontecendo. A gente tem que parar o processo e tentar interferir em alguma parte da cadeia do processo para tentar mudar as próximas gerações. Acho que é isso. Eu concordo contigo, eu só acho assim, quando uma das perguntas foi da experiência de lugares, por exemplo, multidisciplinares e tal,
eu acho que uma parte, se você tem problema, acho que a gente também não ajuda, não é igualmente imaturo você negar que ele existe. Não, tá certo, continue assim. Né? Nessa sala aqui, pelo menos que eu vejo, a gente tem com 5, 6 pessoas que fizeram experiências, mais ou menos experiências fora, incluindo, sobretudo, vocês 3 na mesa, e eu acho que é meio, assim, seria também meio desastroso de dizer, não, a gente está indo pelo lugar certo. Se tivesse esse tipo de conversa que a gente está tendo aqui, por que vocês têm que ir lá no centro disciplinar lá, e você não vai aqui? Né? Então, assim, agora, de fato, então, tudo isso para levantar isso que ele colocava agora, que talvez, inclusive, o futuro da filosofia no Brasil passe por questões que não são estritamente filosóficas. E que a gente, e aí, era uma segunda coisa, que aí nós, como filósofos, talvez devêssemos nos olhar também para problemas da cultura, né? Que foi uma coisa que surgiu pouco na fala de vocês, os problemas da cultura. Como você falava agora, educação básica ou formação, que talvez seja uma coisa que nós mesmos negligenciamos, esse tipo de coisa, o universo de problemas culturais que como a gente está vendo aqui, impactam diretamente no próprio futuro da filosofia. Sim, sim. Aqui no Brasil, a gente normal, por exemplo, seus pais, né? Leem filosofia, algo que pode ser dizer que é filosófico. Acho que não. História da filosofia também, sabe, a gente, porque pode ser não ser muito, pode ser bom, porque com este focus da história de filosofia, tem livros para ensinar esta filosofia do Nietzsche, de Kant, não sei, para a gente... Não, com certeza a suspensão, né, a proibição governamental da ditadura militar dos anos 60, 70, e a interrupção do ensino de filosofia no ginásio, depois do segundo grau, com certeza repercutiu negativamente para a difusão de filosofia no Brasil, para a leitura de filósofos, para a reflexão filosófica. Não, isso é absolutamente certo. E é interessante, assim, é surpreendente que Uruguai e Argentina, que também tiveram ditaduras militares, mantiveram a filosofia nos ginásios, né? E mantiveram, por exemplo, formação de professores para ginásio. A formação é muito boa até hoje, né? De filósofos para ensino de filosofia no ginásio. E se vocês vão a eventos, né, do Cone Sul, na Argentina, no Uruguai e em outros países, vocês percebem que muitos dos palestrantes são professores de ginásio, não são professores universitários, né? E com excelente formação. A população sabe muitas vezes o que é filosofia. Você entra num hotel, num táxi, num restaurante, eles estão lendo muitas vezes filosofia, estão comentando filosofia, estão, né? Então, tu tens razão que é uma questão cultural, mas é uma questão que estranhamente as medidas ditatoriais no Brasil foram diferentes, né, do que em outros países e cortaram, digamos, pela raiz muitas iniciativas que havia antes, como um bom ginásio, como latim, etc. Alguns dizem que nos tornaram mais americanizados, mas não sei se é apenas essa a questão.
Mas, enfim, outra questão que fica é se a nossa cultura é mais propensa a essas destruições massivas culturais, né, do que culturas como a uruguaia e a argentina. Isso é o, sei lá, Sérgio Guardian, alguém pode responder com mais autoridade. Mais alguma questão, intervenção? Eu queria saber com vocês qual a importância das disciplinas filosóficas em outros cursos, como engenharia, medicina, que em várias universidades a gente vê o menosprezo dessas áreas das humanas, né, nesses outros cursos. E uma luta interna para que permaneça disciplinas mais da área das humanas nesses outros cursos que não são, né, exatamente das humanas. Dificilmente tem universidades que no curso de psicologia não tem uma disciplina da filosofia, a não ser metodologia científica e ética geral. Né? Ou em outros cursos científicos, agronomia, não tem pesquisa científica mais séria, mais... Qual a implicação disso na formação do profissional lá na frente? Eu acho que é culpa dos filósofos, isso em boa parte. Porque, por exemplo, assim, se falasse em engenharia, tem até coisas mais difíceis de fazer ponte com, né? Administração, direito, sei lá, nutrição, sabe? Que eu estou dizendo que é difícil fazer uma ponte do filósofo em relação a essas áreas, mas eu acho que a culpa do filósofo está em seguinte: poxa, eu vou dar a teoria da ciência para a engenharia, ou metodologia científica. Eu não me dou o trabalho de pegar um livro de engenharia e ver os conceitos que eles estão tratando, sabe? E aí, claro, eu vou chegar lá e vou começar a falar para o Popper, o método de explicação é o hipotético dedutivo, né? E daí tem o paradoxo de Hempel, porque, bom, não pode ser um caso que um corvo negro probabiliza a hipótese que tipo, todo corvo é negro. E daí vai estar todo mundo olhando assim, cara, o que tu está falando? Está falando com quem que tu está falando? Não está conversando com aquele público. Então, eu pego um livro de introdução, é uma coisa que me toma para preparar uma aula. Olhar um livro de introdução à engenharia, veja os conceitos que eles estão usando. Olha, eles fazem testes empíricos aqui, eles testam, por exemplo, se a força de uma polia é suficiente para aguentar, sei lá, o tamanho de uma correia, sabe? Usa esses exemplos para falar sobre formação de hipótese e confirmação de hipótese, por exemplo, para falar sobre isso. Então, eu acho que o descaso que existe das outras áreas em relação às disciplinas que tem da filosofia é porque os filósofos não estão preocupados em entender as outras áreas para as quais eles estão. Eu acho que é um diagnóstico simples esse, e temo que ele esteja correto, porque é o que a gente vê na academia, é o que a gente observa. Sí, yo por ejemplo, en general, yo creo que casi todas las disciplinas tienen que tener algunas cosas que nosotros digamos filosóficas, clases, ¿no? Algunos cursos, por ejemplo, ética, critical thinking, Pensamento crítico, que fue todo lo que dice Luis, y un tipo de filosofía de la ciencia, ¿no? Y eso puede ser específico, de biología. Mas é muito importante que os filósofos tratam de entender o que a relação de todo esse currículo, que pode ser muito abstracto, para eles é um juego, ¿no? Es un juego con conceptos para lo abstracto. Hay que entender que tiene importancia para la vida y el pensamiento normal. Mi ejemplo es que yo estaba enseñando ética 2 años en Estados Unidos y mi primera clase fue con gente de todos
de todas las formaciones, de todas las disciplinas, oye, no pude hacer cosas específicas. Pero mi segunda clase fue de todos enfermeros. Y empecé a decir las cosas normales, ¿no? Que tenemos estas teorías que nos dicen esto, y